Olá, eu sou Lídia Beixó, professora e diretora da Oficina Criativa e lhes dou a bem-vinda a nosso terceiro vídeo. Hoje estou aqui para completarmos a série sobre a importância do poder transformador do desenho com o lado direito do cérebro. Antes de prosseguir, caso você não tenha feito a aula experimental gratuita, ou não tenha visto os vídeos 1 e 2, ou não tenha feito os exercícios sugeridos, aconselho que o faça agora, porque lhe permitirá compreender e aproveitar melhor este terceiro vídeo. No vídeo 1, falamos sobre desenvolver o lado direito do cérebro, que significa fazer emergir o potencial criativo que existe dentro de cada um de nós. No vídeo 2, falei como você pode colocar em prática nossa metodologia desenhando com o lado direito do cérebro. E lhes dei uma dica extraordinária sobre como aprender a desenhar. E ainda falei dos 5 grandes mitos sobre o desenho, que são: mito 1, é preciso ter talento para desenhar. Mito 2, é preciso ter dom para desenhar. Mito 3, as capacidades artísticas são uma questão de genética. Mito número 4, o uso da mão esquerda no desenho é um estigma ou um auxílio. E o pior de todos os mitos, eu nunca vou ser capaz de desenhar. Neste terceiro vídeo, vamos falar sobre os 5 pilares do método, desenhando com o lado direito do cérebro, e que são: primeiro pilar, o desenho invertido. Segundo pilar, desenhando pelos espaços vazios. Terceiro, a não verbalização do objeto. Quarto, a percepção da tridimensionalidade. E quinto, uma nova forma de ver. Eu vou explicar por que as habilidades básicas ou globais que contêm estes 5 pilares não são propriamente habilidades técnicas de desenho. São habilidades que vão muito além. São habilidades de percepção, de uma nova forma de ver, entendendo que percepção é dar-se conta. Este enfoque revolucionário faz toda a diferença entre poder ou não poder despertar as capacidades ocultas que existem dentro de cada um de nós. Vamos começar falando dos 5 pilares do método. Pilar número 1, o desenho invertido. Você já deve ter vivido a experiência se fez a aula experimental gratuita e o exercício apresentado no vídeo 2. Hoje vamos aprofundar o conceito, porque é importante inverter o desenho. Se você fizer uma experiência e desenhar como você vê normalmente as coisas, dificilmente conseguirá desenhar algo além de um tradicional bonequinho. Por que acontece isto? Porque o lado esquerdo não possui a capacidade de ver, de perceber. Por isso, lhes digo que desenhar é um ato de ver e não de olhar. Que existe uma diferença muito grande entre ver e enxergar. Ver é ver. Perfeito. Enxergar é olhar por trás da realidade. Uma pessoa pode olhar o céu de noite cheio de nuvens e dizer: não há estrelas no céu. O artista olha e fala assim, estão ali atrás das nuvens. Então, a capacidade de olhar atrás das nuvens é que eu acho que é a grande capacidade do artista.
Quando uma palavra é invertida ou espelhada, o resultado é um texto sem significado, que não compreendemos. Assim, alterando a orientação da palavra, a palavra perde sentido. Isso também vale para a linguagem visual do desenho. Se você inverte um desenho de cabeça para baixo, sua mente não identificará de que imagem se trata. A mente cria umas imagens simbólicas, não realistas. Assim, seu desenho invertido será um desenho sem sentido para nosso hemisfério esquerdo racional, e este, como não entende o que está desenhando, perderá interesse e se desligará. Dessa forma, você poderá desenhar exatamente o que está vendo, sem interpretar a imagem. Como falamos no vídeo número 1, a ciência tem descoberto e aprovado e comprovado a existência de funcionalidades diferenciadas dos hemisférios cerebrais. Ao utilizar esta técnica da inversão, você tira o predomínio do lado racional e abre espaço para o lado visual e espacial, o lado direito do cérebro. E você consegue, quase milagrosamente, desenhar o que vê. Esta é uma técnica muito usada, não só nas artes, também em qualquer projeto inovador de qualquer área da atividade humana que se relaciona com o desenvolvimento da criatividade. Vejamos alguns exemplos muito conhecidos. Em 1838, o inventor americano Elias Howe inventou uma máquina de costura. Depois de resolver várias questões, ficou com um sério problema: a agulha. Uma noite, o inventor teve um insight. Sonhou com índios que carregavam lanças com um buraco perto da ponta. E eureka! Eis a solução. De imediato, o inventor fabricou uma agulha de cabeça para baixo, invertendo o buraco do fio para a extremidade pontiaguda. Só para citar um outro exemplo de criatividade, temos o caso do engenheiro suíço George Mestral, inventor do velcro. Um outro caso fantástico, então, do uso da técnica da inversão. Assim, a técnica da inversão é considerada uma poderosa ferramenta usada no método revolucionário desenhando com o hemisfério direito do cérebro. O segundo pilar trata do desenho dos espaços vazios, também chamado de ver os espaços cheios de nada. A ideia de nada pode ser muito importante, porque vai contra a lógica de nossa cultura ocidental. Curiosamente, a ideia de vazio ou nada permeia a cultura oriental. Reflexionando sobre o nada ou o vazio, é uma parte que permite considerar a realidade como se fosse uma grande poesia. O café, por exemplo, é útil porque permite o vazio existir a xícara. As portas e as janelas são usadas graças a espaços vazios. O ser humano é gerado onde? No vazio, no ventre da mãe. E assim por diante, podemos observar que aquilo que não é ajuda a ser o que é. Já no Antigo Testamento, Hebreus 11:3 diz: pela fé entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus, de modo que o que se vê é feito do que não se vê. Ao desenhar com a metodologia, os espaços vazios ou negativos requerem-se o mesmo grau de atenção às formas cheias ou positivas. Assim, vazio é equivalente a um cheio.
No método tradicional de desenho, só se foca um ponto de atenção, o cheio, limitando assim nossa percepção a uma visão subjetiva da realidade. Em nossa metodologia, temos a necessidade de prestar atenção a dois focos, vazio e cheio, delimitando assim nossa percepção, permitindo enxergar a realidade objetivamente. Vemos dessa forma o que estamos desenhando. O dramaturgo Samuel Beckett afirma este conceito ao postular que na arte o nada, o vazio, é o real, ou como expressa o teólogo e filósofo Alan Watts, o interior e o exterior são um. No desenho, os objetos e os espaços que os rodeiam se encaixam um com outros, como as peças de um quebra-cabeça. Para aprender melhor o conceito da unidade de ambos espaços, cheios e vazios, usarei uma analogia do desenho animado de Pernalonga. Nele, o personagem bate contra uma porta fechada e passa através dela, deixando a silhueta do personagem, que para nós passa a ser espaço cheio ou positivo. O que fica, o resto da porta, é o espaço negativo ou vazio. Vazios e cheios compartem os limites, constituindo um só. Ao desenhar um, teremos desenhado o outro. O lado esquerdo do cérebro não percebe o vazio, pois os vazios não possuem nomes, só consegue perceber os cheios. Já o lado direito do cérebro percebe as formas vazias, o que ajuda a perceber o conjunto. Dessa maneira, partindo do que não é, conseguimos desenhar o que é. A partir de agora falarei sobre o terceiro pilar, a não verbalização do objeto. Como já falamos anteriormente, a ciência tem descoberto a existência de funcionalidades diferenciadas dos hemisférios cerebrais. Uma das características dominantes do hemisfério esquerdo do cérebro é a da linguagem oral. Ele gosta de nomear todas as coisas e categorizá-las. Quando ajudamos as funcionalidades do hemisfério cerebrais, verificamos que o lado esquerdo do cérebro não gosta de realizar tarefas que não compreende. Por isso, se desejamos desenhar corretamente, devemos driblar a intervenção do lado esquerdo para deixar o campo livre para o lado direito. E este sim tem prazer em desempenhar as tarefas visuais de forma objetiva. Desligar ou desorientar o lado esquerdo é a primeira condição para poder acessar o lado direito. Porém, um aviso importante: nesse processo devemos ficar alertas, pois o lado esquerdo não se entrega facilmente. Ele é muito perspicaz e, como ele exerce controle sobre a fala, tenta nos convencer com sua tagarelice mental a desistir de executar tal tarefa antes mesmo de iniciá-la. No ato de desenhar, não nomeie o desenho por suas partes, porque isso liga automaticamente as imagens de uma forma distorcida. À medida que vá desenhando, fixe atenção nos detalhes que você observa, linhas, planos, distâncias, porque isso é o que você vê com o lado direito. Assim sua mente, aos poucos, se vai tranquilizando e você vai entrando em silêncio e sob controle. Ao usar nosso método, os exercícios dos desenhos são feitos com sucesso, porque usamos técnicas e chaves que permitem o acesso ao lado direito do cérebro, bloqueando a intromissão do lado esquerdo do cérebro.
ao estudar as funcionalidades cerebrais, o que se percebe é que não se trata de ter talento ou dom para desenhar. O que é necessário é utilizar o cérebro em forma adequada. Agora vamos tratar do quarto pilar, que consiste na percepção da tridimensionalidade. Uma das maravilhas dos nossos olhos é perceber o que chamamos de três dimensões. Cientistas estudam como acontece a chamada visão em 3D, mais corretamente chamada de visão estereoscópica. Os olhos veem as imagens de pontos de observação ligeiramente diferentes. O cérebro funde as imagens e nosso processo obtém informações enquanto à profundidade, distância, posição e o tamanho dos objetos, gerando uma sensação de visão de 3D, apesar das imagens da retina serem planas. A possibilidade de enxergar tridimensionalmente cria a chamada ilusão óptica, o que instiga o cérebro a buscar o significado completo da imagem. Vemos o mundo como nosso cérebro o organiza. O que nós vemos na realidade é uma representação virtual 3D da cena que temos em frente de nós. E por uma questão de sobrevivência, nossa mente tende a classificar automaticamente as imagens que olhamos. Caso não compreendamos a imagem, ela deixa de despertar nosso interesse, pois nosso cérebro busca sempre o sentido de tudo o que sabemos. No desenho, o efeito da tridimensionalidade o conseguimos com o uso de três técnicas. 1. A tradicional técnica de perspectiva. 2. A técnica de proporcionalidade. E 3. A técnica pelo uso da luz e sombra. A primeira, chamada de perspectiva técnica ou formal, trabalha a linha do horizonte, os pontos de fuga e as projeções das medidas. No método Desenhando com o lado direito do cérebro, se utiliza a chamada perspectiva informal, que emprega técnicas que usam a intuição e que requerem uma maior sensibilidade e percepção. Na técnica da proporcionalidade, os objetos são percebidos na sua profundidade em função das relações de um com os outros. E na técnica do uso da luz e sombra, chamada de sombreamento, é conhecida como a lógica da luz, sombras que formam onde a luz está bloqueada. Ela requer aprender a ver as diferenças dos tons ou valores. Quando a luz recai sobre o objeto, produz 4 aspectos de luz e sombra, que mais adiante explicaremos mais profundamente. O quinto pilar, uma nova forma de ver. A percepção da totalidade ou gestalt. Esta maneira de ver não se ensina nem se aprende. Surge como consequência do treino, uma prática dos outros 4 pilares. Mas para poder conseguir acessar uma nova forma de ver, temos que percorrer todo o caminho passo a passo, sem omitir nenhum deles. Como já falamos, o que vemos é reinterpretado pelo cérebro, que conceitua a realidade de uma forma subjetiva que depende da preparação, da mentalidade e das experiências passadas pela pessoa. Tendemos a ver o que esperamos ver, ou o que decidimos ver ou o que temos visto antes, mas essa expectativa não é uma escolha consciente. O cérebro interpreta como lhe parece o que os olhos veem. Desenvolver a percepção através da técnica do desenho muda este processo, permite um estado de visão diferente, mais direto.
o cérebro fica de certo modo em suspenso, permitindo sim ver de um modo mais completo ou mais objetivo. Esta experiência chega a ser comovedora, é muito impactante, chamada também de modo de ver do artista. O que é uma forma de ver diferente? Seria algo assim como sentir-se em um estado de unidade com o objeto, no caso o desenho. Sentir que o tempo se evapora, que você não sente o tempo, que há uma consciência ligeiramente alterada, se sente que flutua, né? E que as palavras fogem da experiência. É como se você entrasse em um silêncio profundo. Dessa forma, o artista se torna alerta e consciente, porém relaxado e praticamente sem nenhuma ansiedade. É um estado de felicidade, de prazer, quase que místico, bonito, né? É um estado que eu acho que vale a pena que as pessoas saibam que é possível atingir esse estágio quando você desenha com o lado direito do cérebro. Meus alunos, depois de fazer a experiência de desenho, falam de ver a vida mais plena, mais rica, que tem uma percepção mais ampla das coisas. Só conseguir esta percepção é motivo mais do que suficiente para aprender a desenhar. Percepção significa dar-se conta. É a função cerebral que atribui significado aos estímulos sensoriais. A percepção não é um conhecimento racional. Por isso, usar o lado esquerdo do cérebro para ensinar a desenhar, como alguns cursos e até universidades ainda o fazem, é um caminho longo e cansativo que leva aos alunos à decepção e à desistência. Com nossa metodologia, então, aprendemos a perceber a realidade de forma diferente. Esta nova forma de ver a realidade nos permite perceber e ver de outro modo, dando significado de outra forma à nossa vida. Assim podemos conseguir multiplicar nossa existência. Os pensamentos deixam de ser garranchos em uma folha de papel e passam a ser você com um lápis na mão como um mago da imagem. As linhas de seu desenho espelharão sua alma e, como você pode ver, desenhar cobra um outro sentido. Seu ato de desenhar não é mais uma atividade. Ele se converte em presença, ele é transcendente. E isso é desenhar com maiúscula. No final deste vídeo, você terá acesso a uma espetacular aula matriz inovadora no campo do desenho, que proporciona um conceito novo sobre a unidade de todas as coisas. Por isso a chamo de aula matriz, porque será a alma estrutural de todos os desenhos. Estou falando dos espaços vazios. Sobre isso não direi nada mais. O resto ficará por conta da sua vivência. Os exercícios que mostrarei sinalizarão o caminho passo a passo que você conseguirá, dessa forma, enxergar muito bem os espaços vazios. Estes conceitos falam da dualidade que permeia toda a realidade com a qual nós vivemos todo o tempo. Perceba que não estou falando apenas de desenho, estou falando da própria vida. O desenho funciona como uma testemunha e com ele nós recriamos o mundo e o ampliamos dentro de nós, tomando a força de um duplo com o qual alguns chamam de observador, o artista interior.
No decorrer da civilização, a arte acompanhou o avanço dos tempos. No Renascimento, e por volta dos anos 1500, o homem centrava sua atenção naquilo que seus olhos alcançavam e olhavam. O que se via era o que existia. O homem mutilava a existência conforme seu poder de enxergar. Hoje, esta percepção se modificou e a realidade ficou mais complexa. Nossa existência é plena, muito rica, e ainda existem energias que não vemos a olho nu, ou que devemos observá-las especialmente. Tudo se tem modificado. A soma das partes não é mais igual ao todo. Tudo como se creía antigamente. Onde faltava algo, todo estava incompleto. Agora o todo é maior que a soma das partes. Hoje a física quântica explica isso, que o todo existe independente de nós. Paradoxalmente, quanto maior é a claridade com que percebemos e desenhamos o que vemos no mundo exterior, com maior claridade nós podemos ver e mais aprendemos sobre nós mesmos. Dessa forma, o desenho transforma e nos converte em uma metáfora, como se fôramos apenas artistas. O exercício deste método se centra em expandir seus poderes perceptivos e, portanto, seu estilo individual surgirá à medida que aumente sua capacidade para ver. Aumentando sua habilidade para desenhar, observará como aos poucos se vai formando seu próprio estilo. Conserve-o, proteja-o sobre o estilo porque é a expressão real de si mesmo. E disse o arqueiro Zen, o alvo somos nós mesmos. Agora vamos a falar de um aspecto prático de muita importância. Se você não viu os primeiros vídeos, então eu recomendo que você assista, pois são peças-chave fundamentais para compreender a profundidade deste método e da sua eficácia. Ele vem transformando a centos e milhares de pessoas ao longo dos anos. Agora você assistirá a vídeos de depoimentos, onde gente como você nos conta como foram suas experiências, vivendo o caminho do poder transformador do desenho, usando o lado direito do cérebro. Quais são suas motivações pelas quais as pessoas têm procurado e reconhecido nosso trabalho? A resposta vai desde realizar um antigo sonho, superar uma velha frustração, fazer uma redescoberta da sua vida, encontrar um apoio para sua velhice, desenvolver potenciais que nunca imaginou ter e nem colocar em prática. A resposta se amplia a aspectos emocionais, como controlar seu estresse, aprender a ter confiança, a diminuir seus medos, a ter calma, a expressar seus sentimentos. E tudo isto se resume apenas em uma frase: você ousou tentar. Por quê? Porque você pode. Diante da eficiência de nosso método, pessoas notórias que me têm conhecido falam sobre a importância do trabalho realizado. A psiquiatra terapeuta junguiana, doutora Eleonor Madruga Luces, que experimentou em si mesma a metodologia como aluna da oficina, considera a oficina um método eficaz para prevenir um processo de demência, que costuma ocorrer entre 50 a 60 anos por ocorrência da aposentadoria. Carl Jung diz: o motivo de esta doença é por não ter uma preparação que se torne prazerosa na vida antes mesmo da terceira idade. Olá, eu sou Eleonor Luzes e na década de 90 eu fui aluna da Lídia Pichot. Trabalhei na oficina criativa, eu nunca tinha pintado na vida e passado algum tempinho, muito pouco tempo,
eu estava fazendo representações, quer dizer, pinturas a óleo de quadros que eram reproduções de Caravaggio, enfim, de pintores incríveis. Como Jung dizia, as pessoas precisavam ter uma preparação de educação para a terceira idade. E essa educação não existe, em geral, no mundo. E eu costumo dizer para as pessoas, mais ou menos aos 40, aos 50 anos, que elas têm que começar a fazer alguma atividade artística que elas sempre quiseram e nunca fizeram. Ou aprender uma língua, enfim, seja lá o que for. Porque isso, todas as histórias que ninguém aprende depois, ao contrário, a capacidade de aprendizado é muito maior. E há uma opção, ou isso, ou um processo demencial. Porque o neurônio é como um músculo, tem desuso, né? A grande vantagem da oficina do hemisfério direito é que ela pega essa parte do cérebro que está lá vivinha, mas que não teve um desenvolvimento de novos axônios, né, que ficou ali parada, ela é ativada e isso faz com que o processo de aprendizado se torne muito maior. Então, dentro desse tipo de técnica, você aprende o que quer que seja muito mais rapidamente. Como hoje estão fazendo aprendizado de língua em 20 semanas, enfim. Isso é uma coisa do futuro. Do outro lado, eu como psiquiatra e terapeuta junguiano, eu cansei de encaminhar pessoas que estavam entrando em processo demencial. Hoje em dia se chama Alzheimer para tudo, não é verdade. A Alzheimer continua sendo uma doença rara, mas a demência, que é essa falta de esperança, de algo que fazer na vida que dá prazer, essa demência, que é a mais comum, né, ela é revertida totalmente, e não foi um, não foi dois, né, que foi 3 casos, dentro dessa técnica. As pessoas melhoraram absurdamente. E, pessoas que chegavam lá com cuidadores e que depois, no final do ano, estavam fazendo exposição. Então, é algo que tem um aspecto de prazer, é algo que tem um aspecto de descoberta, de autodescoberta, é uma maneira até de meditação, e é algo que impede, é a melhor prevenção contra um processo demencial. Eu indico como terapeuta, falo muito em várias conferências, que é para que as pessoas levem as pessoas que acabaram de se aposentar, por exemplo, imediatamente pensa qual é a arte que você vai fazer. Essa é uma das fantásticas, porque ela é muito prazerosa e ela te ajuda num processo meditativo muito intenso. Eu recomendo. O escritor, jornalista e crítico de arte Mario Margutti fala sobre o método como um achado de relevância no plano da psicologia e vê o desenvolvimento do lado direito do cérebro como um caminho para as descobertas das potencialidades humanas e se surpreende com a eficiência e a rapidez no processo de aprendizagem. Então, no seu trabalho, o que mais me chamou a atenção no primeiro momento foi o lado psicológico, né? Essa descoberta dos neurocientistas de que o hemisfério direito do nosso cérebro ele funciona diferente do hemisfério esquerdo, né? Então, a linguagem não verbal, o pensamento simbólico, a criatividade musical estaria mais no hemisfério direito, né? E a nossa linguagem verbal, o nosso lado lógico, o raciocínio matemático estaria no lado esquerdo. Isso é muito interessante. E o que eu notei, vendo o trabalho dos seus alunos, é que esse método de estimular o hemisfério direito, ele acelera o processo de aprendizagem, né? Em poucos meses, as pessoas desenvolvem uma técnica de desenho e à medida
que o hemisfério direito vai sendo estimulado cada vez mais, na prática você está estimulando a criatividade visual, a criatividade artística, a criatividade plástica dessas pessoas, né? Já visitei as escolas de belas artes, então já vi em que consiste um método tradicional, né? É um método bom também, não tenho nada contra o método tradicional. Mas o que eu percebo é que no seu método as coisas evoluem mais depressa. Então isso eu acho que é uma grande vantagem, tá? De repente, no método tradicional, uma pessoa pode levar 1 ano para fazer um desenho que ela mesmo goste, né? E pelo seu método, eu já vi que em apenas 3 meses a pessoa já chega num nível técnico bastante interessante. Se você chegou até aqui e ainda não assistiu o primeiro e o segundo vídeo, então recomendo que o faça, pois neles explico por que eu falo do poder transformador do desenho com o lado direito do cérebro. Através desta série de vídeos, você vai finalmente poder demitificar a capacidade de desenhar, desvendar o que são os falsos mitos e o que é certo. E ainda mostrei a você que poderá entrar na dimensão fascinante do mundo do desenho. Eu gostaria muito de agradecer os comentários e os que eu recebi e as palavras de boa energia que me têm brindado. Eu li todos e tentei responder a maior quantidade possível. Recebi muitas informações importantes e a você que está ali do outro lado, o meu muito obrigado. E daqui a alguns dias eu vou abrir as inscrições do curso completo do Poder Transformador do Desenho com o lado direito do cérebro, recheado de dicas e exercícios que levarão você desde o desenho básico até o nível profissional. Eu e minha equipe acompanharemos o seu sucesso através do grupo secreto e exclusivo no Facebook, criado só para aqueles inscritos neste curso, onde poderá mostrar seus trabalhos, intercambiar experiências, apresentar dúvidas e, com certeza, também aprenderá muito das experiências com os outros participantes do curso. Preste atenção no que vou dizer. Você ali receberá um e-mail anunciando a abertura da inscrição para uma nova jornada transformadora. Esse convite vai ser por tempo muito limitado. O último curso lotou em poucas horas, tanta foi sua procura. E como falei, vamos a ter um número limitado de vagas, porque esse curso é só para pessoas que realmente querem aprender a desenhar. Também vai ser muito importante para aquelas pessoas que já sabem desenhar, ou que fizeram um curso presencial, ou que querem reciclar-se e aperfeiçoar-se. E também será muito bem-vinda aquelas pessoas interessadas em desenvolver sua mente no campo da criatividade. Mas agora eu gostaria de te pedir para assinar o meu canal do YouTube, onde poderá ver vídeos, depoimentos, estudos de casos e dicas. Se você ainda não assinou no canal, clica aqui no cantinho, no link do meu site e se inscreva. É muito importante, mais uma vez, me ajuda na divulgação deste conhecimento nas suas redes sociais, para que seus conhecidos e as pessoas que você ama tenham o mesmo privilégio que você tem tido, acedendo a estas aulas e às suas muitas informações, porque assim eles também poderão desfrutar desta maravilhosa experiência. Você deve ter notado que eu dei muitas informações valiosas nesta série de vídeos. Vou dar mais ainda na nossa jornada transformadora. Tem muita gente precisando saber destas revelações. Nós temos a obrigação moral de levar isso a mais e mais pessoas. Então, por favor, compartilhe.
Gostaria de agradecer todos os comentários que já foram deixados aqui na página desta série de vídeos e dizer obrigada, obrigada aos muitos compartilhamentos, obrigada por me ajudar a espalhar essa mensagem de que é possível ver o mundo de uma forma diferente. Eu vou ler todos os comentários, vou ficar muito feliz de ler todos os comentários. Lembre e espero você com muitas novidades no curso do Poder Transformador do Desenho com o lado direito do cérebro. Muito obrigada e um beijo no seu coração.